Hoje a gente vai falar sobre um dos mais famosos países árabes, pelo menos o mais populoso, com quase 90 milhões de habitantes, que é o Egito. O Egito, indiscutivelmente, é uma das três maiores economias africanas, juntamente com a África do Sul e Nigéria. O Egito, a riqueza histórica e cultural do Egito, ela é indiscutível, né? O Egito abrigou uma das mais importantes civilizações da antiguidade, foi a civilização dos faraós, né? O Egito, depois desta grande civilização, ele esteve sob o domínio de diversos povos, esteve sob o domínio dos romanos, esteve sob o domínio do Império Turco-Otomano. Pelo Egito também passaram franceses e ingleses, até finalmente a independência egípcia, no começo dos anos 20, o Egito passou a ser uma monarquia liderada pelo rei Farouk. Mas essa monarquia sempre foi subserviente das grandes potências, principalmente de Inglaterra. A gente sabe que no Egito existe uma das maiores obras de engenharia do mundo, que é o Canal de Suez, com mais de 160 quilômetros, que liga o Mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho. Esse Canal de Suez ele foi nacionalizado pelo Egito em 1956, na época do governo de Gamal Abdel Nasser. Nasser tomou o poder no Egito, juntamente com outros militares, em 1952, e derrubou a monarquia do rei Farouk. E Nasser vai ficar na presidência do Egito até a sua morte em 1970, quando ele é substituído por Anwar el-Sadat, outro militar. Esse Anwar el-Sadat ele ficou famosíssimo mundialmente por ter sido o primeiro líder árabe a reconhecer a existência de Israel. Isso aconteceu em 1978, as conversações começaram em 77 e em 78 foram assinados acordos de paz de Camp David, onde o Egito reconhece a existência de Israel. A partir de então nunca mais travou uma guerra oficial contra Israel. Em contrapartida, Israel teve que devolver ao Egito o que conquistou em 1967 na Guerra dos 6 Dias, que foi a Península do Sinai. Esse Gamal Abdel Nasser, no momento que ele reconhece, esse Anwar el-Sadat, no momento que ele reconhece a existência de Israel, ele assina também a sua sentença de morte, porque ele vai acabar sendo assassinado por nacionalistas egípcios que os consideraram um traidor quando ele reconhece a existência do invasor. O invasor para os árabes é Israel. Então ele é assassinado numa parada militar no Cairo em 1981 e é substituído pelo seu vice-presidente, que vai ficar 30 anos no poder e vai ser derrubado pela Primavera Árabe, que é o senhor Hosni Mubarak. Mubarak é derrubado pela Primavera Árabe, um assunto que nós já falamos aqui nas nossas postagens, e no lugar de Mubarak, depois de muita pressão popular, assume uma junta militar que continua sendo pressionada popularmente, porque os egípcios já estavam cansados dos militares. Então, finalmente, em 2012, há uma eleição democrática no Egito e todos os partidos são reconhecidos. Infelizmente, quem venceu a eleição foi um radical pertencente a um grupo que estava proscrito, chamado Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi. Esse Mohamed Morsi governa o Egito durante 1 ano, mas tenta mudar a Constituição para governar com plenos poderes. Aumentaram com isso o número, aumentaram com isso o número de atentados aos turistas do Egito. E o Egito, apesar de ser um país árabe, não é grande exportador de petróleo, vive basicamente do turismo. Então o que foi que aconteceu? Durante o ano de 2012, fim de 2012 e 2013, os turistas foram embora do Egito.
fecharam hotéis, restaurantes, a infraestrutura turística do Egito, ela sucumbiu. O Egito teve um encolhimento do seu PIB mais de 20%. Do que se aproveitaram os militares, liderados por Abdel Fattah el-Sisi, e retomaram o poder. Mubarak, que estava em prisão, no cárcere mesmo, como era o líder dos militares, foi para uma das suas mansões e hoje cumpre a sua pena de prisão perpétua numa mansão, aguardando a morte. Dizem que ele está com câncer terminal, mas como o vaso ruim não quebra fácil, até hoje ele está vivo, até o dia de hoje. O Egito é um paraíso para turistas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Egito em 1995 e fui em todos aqueles destinos famosos, além do Cairo, que é a maior metrópole africana, juntamente com Lagos, na Nigéria. Tivemos a oportunidade de ir a Alexandria, já no contato do Rio Nilo com o Mar Mediterrâneo. As principais cidades egípcias estão às margens do Rio Nilo. Tanto é que o famoso historiador Heródoto de Halicarnasso, ele já dizia que o Egito é uma dádiva do Nilo. Além do Cairo, o delta começa praticamente no Cairo, e Alexandria, que já está no contato do Rio Nilo com o Mar Mediterrâneo, temos outras cidades importantes egípcias às margens do Rio Nilo, como Assuã, famosa pela sua barragem, como Luxor, como Karnak, como Édifo. Enfim, o Egito é uma dádiva do Nilo.